Olá pessoal, Eduardo Correia aqui com mais um vídeo. Trataremos sobre algemação. A aula de hoje nós falaremos sobre a algema, falaremos sobre a parte técnica e sobre a utilização jurídica, o respaldo jurídico. Tá? Vou fazer uma breve menção de como é utilizado no mundo inteiro, né? Na medida internacional. Vou falar sobre o Tratado das Nações Unidas. Falarei sobre a súmula vinculante de número 11 do Supremo Tribunal Federal, que hoje é a palavra final sobre o uso da utilização das algemas. Mostrarei também alguns modelos de algema, falarei sobre a nomenclatura desse material, tudo questão de prova. Todos os tópicos que eu falarei é um motivo para questões de concurso público. Quem quiser concursar para tipo de polícias, né, ou segurança pública ou defesa nacional, alguns concursos exigem esse conhecimento, tá? É um conhecimento básico, mas o agente ele necessita que já tenha esse conhecimento antes de chegar na posse do seu concurso ali. Então falaremos, dividirei essa aula em 4 pedaços, dentro da nossa matéria aqui, aplicabilidade, a parte técnica, nomenclatura, tá? E a parte legislativa, porque existem pegadinhas dentro desse contexto, tá? E existe anulidade da prisão caso você não saiba utilizar esse equipamento. Então a sua prisão e o seu processo, tá? Ele é anulado caso você não saiba utilizar esse equipamento. Então, pessoal, o nosso vídeo é um vídeo hoje, essa aula é uma aula extensa, mas de bastante conteúdo. Começaremos aqui a partir da apresentação desse produto, tá? Essa algema é uma algema com uma movimentação, porque ela é de corrente, algema de corrente. Então ela tem uma movimentação. Existe uma outra, eu postaria a foto aqui, que é articulada diretamente. Tem uma que é fixa, tem uma que a corrente é maior, são vários modelos. Essas são metálicas, existe também as de tecido, tá? Isso alterna o que? Na aplicabilidade e outras coisas mais, né? O que acontece? Ela é formada por um conjunto aqui do cofre e da fechadura. Cofre é esse conjunto inteiro, onde segura a trava aqui dentro. E ela tem a fechadura. Ela tem duas hastes aqui fixa, que faz parte da estrutura da algema. Duas hastes fixas. Ela tem uma haste móvel, tem essa dobradiçazinha aqui, e uma haste móvel, também chamada de guia flutuante. Tá? Ela flutua porque ela é móvel. Tá? Temos esse serrilhado aqui, que são os dentes para poder travar aqui dentro, e a trava está aqui dentro. A trava é um sistema aqui dentro. Tá? E aí vem a corrente, chamada também de empunhadura, porque é aqui que você vai empunhar a algema na sua utilização. Tá? Você pega praticamente com 2 dedos aqui o cofre, com o restante dos outros dedos você vai abraçar a corrente. E aí você vai utilizar dessa maneira na pessoa. Então, a nomenclatura das algemas, você vai ver várias pegadinhas no concurso público, chamado aqui de vários nomes aqui, sem esses que eu mencionei. Então, empunhadura ou corrente, tá? Esse ponto aqui, empunhadura ou corrente. Aqui, haste dupla, são essa haste fixa. Haste simples, que é essa haste flutuante, tá? Cofre e fechadura. E a trava é um sistema aqui dentro. Pode se apontar dizendo que a trava também aqui dentro. Vai depender do tipo de prova que você vai fazer, tá? Ou se é prova prática, ou se é uma prova escrita. Cuidado com prova escrita, porque aquelas setinhas que você tem que escrever apontando para cada... Cuidado com aquilo ali, porque às vezes o desenho não é bem preciso, tá?
Então, basicamente é isso aqui, né? E vamos falar um pouquinho do histórico disso aqui. O que acontece? O mundo todo, em todos os países, né? Cada país tem a sua forma de utilizar, de agir. Cada país utiliza de um jeito, tá? Mas o Tratado Internacional dos Direitos Humanos resolveram diversas maneiras de regulamentar, né, a questão do ser humano, de como você tratar o ser humano. Então dizem que não é digno determinadas prisões, né, e de retenção de movimento, algumas práticas de alguns países. Então o Tratado Internacional pediram, né, fizeram um acordo para tentar se utilizar algemas de uma forma um pouco mais humana, né, para tirar essa parte, né, de tortura ou de maus tratos, né, a indignidade, tá? E aí começaram a discussão. Aqui no Brasil essa discussão ela é muito longa entre os estados, eu nunca divergia entre si, tá? Até que o Supremo Tribunal Federal decidiu numa súmula vinculante de número 11 a utilização da algema e deu a voz final dentro da constitucionalidade, da aplicabilidade, do excepcionalidade do uso das algemas. O Supremo Tribunal disse que é lícito apenas de 3 maneiras. As 3 maneiras. O Supremo Tribunal disse de 3 maneiras. A gente guarda essa sigla como concurso, matéria de concurso. PRF. Tá? Fica fácil, né? Que a gente menciona a Polícia Rodoviária Federal. A gente menciona por aí. Mas PRF significa perigo, resistência e fuga. Tá? Pessoal, não é só apenas perigo, resistência e fuga. Tá? O perigo, ele tem que ser perigo para o agente, o perigo para o causador do problema e o perigo a terceiros. De que forma? Tem que se analisar o perfil do criminoso. Qual é o perfil dele? Ele é um cara agressivo. Ele é um cara que utiliza, ele tem uma compreensão física muito boa, muito forte. Ele não aceita as vozes de comando, entre outras coisas. Ou seja, você tem que fundamentar esse perigo. De que forma? Tentou me agredir, tentou agredir um parceiro, tentou agredir uma pessoa, ou ele está num estado de utilização de tóxico. Então o cara ele faz uso, né, de algum produto ilícito, ou lícito ou ilícito, mais um entorpecente, ou é bebida alcoólica, ou qualquer tipo de droga. Ele faz uso de droga. Então, isso já causa um problema psicológico, da abstinência, num surto psicótico. Isso é perigo. Perigo para terceiros, ou ao policial, ou agente, ou segurança, seja lá o que for, tá? Na área da segurança privada, eu vejo amigos comprando algemas e colocando para trabalhar aí, aqui algemar qualquer um. Não é bem assim, pessoal vigilante, não é bem assim, tá? Se a empresa pagar, porque a empresa pagou a você, porque ela tem um respaldo para que você use a algema. Então, cuidado vigilante, não sai comprando algema para usar no serviço. Depende muito, calma. Depende do teu posto. Se a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal sabe a existência do teu posto e do uso da algema ali, naquela situação, depende muito, tá? Só vai usar em último caso. A resistência é a mesma coisa. É um histórico que o camarada tem de tentar fugir de diversas formas, tá? Antes de tudo, a gente começa com a nossa explicação de 2 maneiras. Uma linha, vamos imaginar uma linha do tempo, tá? Então, aqui o criminoso, ele cometeu um crime, tá? E aí ele vem o ato policial,
desde do crime até a delegacia, tá? Até a delegacia. Depois ele vai para o sistema carcerário. Vou botar o sistema carcerário assim. Nossa linha do tempo, nós vamos apresentar o seguinte: o ato criminoso, a apresentação à delegacia policial, cárcere e depois audiência, justiça, tribunal de justiça, tá? Então essa é a nossa linha do tempo, ele vai passar por essa fase. Por quê? Nessa fase aqui se determina algumas modificações. No Brasil eu costumo dizer que aqui nós temos um costume policial de imediato utilizar aqui, nessa instância aqui, o uso da algema. Por quê? O policial, às vezes, ele está numa zona, num ambiente perigoso, um ambiente crítico, ele faz a captura, ou a busca, ou a prisão em flagrante, seja lá o que for, e você utiliza a algema. Por quê? Com certeza, o camarada vai tentar fugir, ele vai tentar resistir, e ele vai trazer perigo para o agente, para ele próprio, porque ele pode tentar se matar, né? E também vai juntar os três. Até a apresentação à delegacia se faz o uso da algema. A não ser que seja bem tranquilo, uma situação bem calma, que o cara se entregou, não está tendo resistência, está conversando de boa, e aí o policial consegue pescar, ver, né, que com toda a sua experiência ele consegue enxergar que o camarada não vai ter algum problema no caminho. Isso aqui é quase impossível de se ver na rua. Então isso aqui não se aplica, tá? Policial não se aplica isso aqui, é muito perigoso. A vida do policial fica em risco. Já vi vagabundo tomar a arma do policial nessa circunstância aqui e acontecer uma coisa pior. Tá? Então, essa linha do tempo ela é importante porque, desde o momento carcerário até a audiência, a nossa súmula vinculante número 11, ela trata isso aqui diferenciado. Tá? Se você errar aqui com a utilização da algema, existe um processo de presunção da inocência. Então, nesse período que você usa a algema aqui, do parte carcerária até a audiência, se o camarada for algemado pela frente, ele não tem expressão corporal, ele não consegue se expor, conversar corretamente, explicar para o juiz o que ele fez. Então, isso se entende que ele não tem o direito completo de julgamento, de compreensão. O juiz não consegue compreender ele. Se ele for algemado para trás, ele tende a abaixar a cabeça. Ele dá uma sensação de que ele está com vergonha, que ele está... O próprio corpo dele, as expressões corporais de que ele está sendo subjugado. Então, existe uma ferramenta que aí a defesa dele vai jogar ali e vai inverter tudinho aqui. Então, pessoal, muito cuidado com o uso da algema. Isso aqui é mais para agente penitenciário, que são os policiais penais. Tá? Isso aqui existe uma regra. As regras são outras. No transporte, você pode transportar ele. Você não vai apertar a algema o suficiente para fazer fissura, marcação, machucado. Isso tudo é entendido como tortura. Então, muito cuidado na utilização desse nosso equipamento. Tá? Então, por isso é bom também uma imobilização. O policial ele tem que entender um pouquinho sobre imobilização. Tá? Então, desde o momento que você abordou ele, e ele quer fuga, ele logo de imediato ele quer fuga, ele não quer, né? A primeira coisa que acontece, esse aqui é muito complexo, só para quem é policial, para quem está na rua que entende isso aqui. Até tu apresentar na delegacia, também tem risco de fuga na delegacia, porque o ambiente não é condicionado para isso. Agora não adianta botar o camarada dentro da cela,
trancado e algemado. Aí não. Entrou na cela, está num ambiente controlado, um ambiente seguro, você retira a algema dele. Ou seja, a súmula vinculante, ela diz também sobre o tempo da utilização. Caso for necessário, que caso seja lícito o uso da algema, você tem um tempo para utilizar essa algema. Então, a súmula, ela diz que você deve diminuir o tempo de uso da algema. É importante também o policial, o agente, saber compreender isso. Tá? Então, nós falamos aqui sobre as 3 formas de ilicitude. Perigo, né? A fuga é a fundada, olha só como fala, fundada possibilidade de fuga. Você tem, ou seja, você tem que ter um fundado receio de fuga. Esse fundado receio de fuga, você vai fazer por escrito por que motivo você estava utilizando a algema daquela situação, por que você estava utilizando a algema naquela situação. Você tem que dizer a fundada, né, entendimento de que ele iria fugir. Você vai dizer que ele está agressivo, que ele não está respondendo às ordens de comando. Você vai dizer que ele está... o comportamento dele não está legal, não está sendo um comportamento cooperativo. Aí sim você tem uma fundada, um receio de fuga, tá? E a resistência? Como é que a resistência, como é que você consegue dizer que ele está resistindo? Justamente, é o comportamento dele. No ato da prisão, ele resistiu, ele agrediu, ele não aceitava os comandos, ele tentou agredir o companheiro. Então, você tenta laçar esses 3 itens aqui. Tá? Por que, pessoal, que eu digo isso? É só dessa forma que você pode utilizar a algema. Porque se você não fizer isso aqui, sabe o que acontece? Você vai responder civilmente, tá? Você pode responder civilmente por agressão, tortura, uso excessivo da força. Você pode anular todo o ato feito sobre ele, tá? Ele pode até ter cometido ali um ato infracionário, um crime e tal, mas você vai anular tudo isso porque o seu comportamento utilizou isso aqui. Simplesmente o uso disso aqui. Por quê? Isso é um tratado internacional. Então a súmula vinculante ela vem dizendo isso. Então eu aconselho os senhores que peguem aí a súmula vinculante número 11, dê uma lida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre gravidez. Mulher grávida. A mulher grávida, ela já de imediato, você enxerga que ela é uma pessoa debilitada. Ela não tem toda a capacidade física, né, de agressão, de tudo mais. Então, a mulher grávida ela já é outro fato complicado. A própria súmula diz. Não só nos períodos de médico, de preparação para o parto ou uma coisa assim, mas a mulher você tem que evitar. Da mesma forma, a mulher trans, né, a pessoa trans, você tem que ter um agente e que ela escolha, pergunte a escolha dela, se quer ser conduzida ou conduzido, né, por um homem ou por uma mulher, por um agente homem ou por um agente mulher. Ela vai dizer, a pessoa vai dizer a escolha que ela tem de repente acompanhar ela ao banheiro. Entendeu? A questão do banheiro é muito importante. Por isso que você algema para frente. Você algemar para frente, você tem um pouco de mobilidade. A pessoa consegue fazer algumas coisas administrativas, como assinar o próprio nome, como ir ao banheiro sozinho, mesmo algemado, como se expressar, mesmo que a mão esteja agarrada, presa ali, né, com uma limitação de movimento, mas ela consegue se expressar. Então, para frente, você tem um perigo para o agente. Dependendo da pessoa, se for uma pessoa calma, você pode algemar para frente. Para trás, é só aquele cara extremamente perigoso. Que aí você restringe totalmente o movimento dele, ele não tem movimento nenhum. E se você pegar a palma da mão, botar para fora e você algemar dessa maneira, aí mesmo que ele não tem nem como ele passar aquela cadeirinha que eles fazem, né? Nem aí eles se conseguem.
Então, no meu curso de algemação na prática, eu ensino isso, a algemar, a colocar, não vou mencionar aqui, eu vou fazer uns vídeos para frente, mostrando toda essa técnica, mas no próprio YouTube tem vários vídeos aí orientando sobre isso, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, porque no concurso pode cair assim. Há alguma forma de anulação do processo, anulação da prisão, caso o agente não saiba utilizar a algema ou utilizar a algema de forma errada? O concurso pode te dar uma dica dessa. Claro que existe, entendeu? Então, o criminoso ele pode se safar às vezes por um erro do policial, um erro do agente ali que esteja conduzindo ou que esteja prendendo ele. Então, muito cuidado, preste atenção nesses detalhes. Então, pessoal, aqui a justiça, a legalidade, o agente de segurança ele tem que trabalhar com essas características. A impessoalidade, a legalidade, todo esse princípio que rege a administração pública, que a gente gosta de chamar de LIMP. LIMP é outra sigla que nós usamos para dizer legalidade, que o agente tem que agir na legalidade dentro da lei. O I de impessoalidade, você tem que ser impessoal. Não cabe você gostar da pessoa ou não. Não cabe você decidir se ela é boa ou não. Você vai fazer dentro da legalidade. Você vai observar os critérios que ela apresentar para você. Moralidade é algo moral, correto? Algo que seja correto, que seja justo. A publicidade é algo público. Né? A ação ela tem que ser eficaz, ela tem que ser justa, ela tem que ter um resultado positivo. Então, pessoal, preste bem atenção com relação a esse tipo de ação, tá? Aqui a gente pontuou, né, o que foi feito lá fora, o que foi feito aqui no Brasil, as discussões que aqui não tinha um entendimento. O Supremo Tribunal deu a última voz, que é a súmula vinculante número 11. Né? Nós falamos aqui das 3 formas lícitas de utilizar esses equipamentos. Nós falamos também que pode ser anulado ou você pode responder pela falta de técnica, né? Você vai responder por não souber utilizar esse material aqui. E a nulidade do processo ou da prisão da pessoa, caso ela se sinta por excesso de força, porque as algemas ela faz uma pressão, existe técnica sim para subjugar a pessoa que está tendo resistência. Então quando a gente prende essa algema aqui, o punho do camarada, a gente tem algumas técnicas de torção, que ele sente dor aqui no braço, então ele cede porque ele sente dor, e isso aí pode ser tratado como uso excessivo da força, porém só sabe quem está na rua, quem está fazendo o trabalho policial ali, né? Detendo uma pessoa porque está, às vezes, com uso de droga, porque, às vezes, é uma pessoa perigosa, uma pessoa que estava com uma faca, né, estava tentando cometer um crime, um homicídio, até o suicídio também. E aí você chega ali como agente para tentar evitar aquela situação ali e a pessoa não é receptiva, a pessoa agressiva e tal. Então a gente bota aí resistência, né, perigo de fugir e perigo de fugir, a resistência e o perigo de vida, tá? Ele pode, de repente, né, até tirar a vida do agente, tá? Então não é isso que a gente quer. Então, pessoal, muito cuidado com a utilização desse produto, tá? Espero ter ajudado os senhores aí. Aguardo no nosso curso prático, nós vamos fazer uns vídeos, vou soltar no YouTube, tá? E quem gostar da matéria, comenta aí, compartilha e busca mais informação. Eu estou aqui para ajudar. Qualquer coisa é só chamar que eu respondo. Tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo.